Nós conseguimos reconectar, não é isso? Vamos voltar então, já com o nosso defensor, que já está reconectado aqui no nosso telão. Nós ficamos dependendo, logicamente, das operadoras de internet e é uma situação complicada, né? Então nós vamos trazer agora aqui essa atuação da Defensoria Pública no município lá de Arapiraca e ele está conosco aqui para trazer essas informações do defensor público, que é o Enio Ferreira de Miranda Júnior. Defensor, mais uma vez, boa tarde. Estamos nessa situação da internet, mas a pergunta que eu tinha feito é em relação à situação da judicialização. Em que condições as pessoas podem procurar a Defensoria Pública para judicializar, por exemplo, um caso de exames, consultas, cirurgias? Pois não, Wilson. Como eu dizia, a judicialização da saúde ela é a busca da intervenção do Poder Judiciário para a satisfação do direito à saúde do nosso assistido, seja pela necessidade da realização de uma cirurgia, seja pela necessidade do fornecimento de uma medicação ou de qualquer outra medida que seja necessária à satisfação do seu direito. Sempre que o assistido ele encontra dificuldade em obter esse serviço pela rede pública, ele pode procurar a Defensoria Pública, que nós vamos dar as devidas orientações para a solução do problema. Muito bem, conversando com o defensor público Enio Júnior, falando sobre essas informações da judicialização da saúde. Agora, doutor Enio, todos os casos, por exemplo, que chegam à defensoria, eles são judicializados ou eles podem ser resolvidos, por exemplo, de forma administrativa? Via de regra, a defensoria atua em duas frentes, prioritariamente. Com a chegada do assistido à defensoria, nós só temos inicialmente uma triagem para identificar se o assistido ele possui um plano de saúde. A gente sabe que em alguns casos, apesar da grande hipossuficiência econômica, o assistido reúne todos os seus esforços ali para manter o pagamento de um plano particular. Se houver o pagamento de um plano de saúde, a gente vai identificar se a medida pleiteada é coberta ou não pelo plano. Em caso de resposta positiva, a gente tenta acionar o plano extrajudicialmente para solucionar, caso contrário, a gente judicializa. Nas hipóteses em que o assistido não possui plano de saúde, essa demanda ela é dirigida contra o Estado ou contra os municípios. E aí a gente sempre prioriza a solução extrajudicial, tanto por ser uma medida mais célere para o assistido que está necessitando de um tratamento, como por ser uma medida que melhor atende o interesse da administração pública, uma vez que evita a adoção de medidas mais drásticas, como o bloqueio de verbas públicas. Somente em último caso, quando a gente realmente percebe que não há possibilidade de solução extrajudicial dessa demanda, é que a gente aciona o Poder Judiciário. Perfeito, muito bem. Agora, doutor Enio, qual é a maior demanda, por exemplo, de saúde atualmente? Wilson, nesse período de pandemia tem sido muito recorrente a busca por um medicamento chamado Clexane, que é um medicamento anticoagulante que tem tido um emprego bastante recorrente no caso de pacientes contaminados pelo coronavírus. Então tem sido uma medida bem buscada por parte dos nossos assistidos e nós estamos adotando todas as medidas para tentar solucionar esse problema. A grande maioria, doutor Enio, na verdade, acabam administrativamente resolvendo de uma forma mais tranquila, evitando-se chegar na judicialização? Não, infelizmente a judicialização ela ainda é a regra. A Defensoria está em contato constante com a Secretaria Estadual de Saúde, bem como com as secretarias municipais de saúde, visando a solução desses problemas de forma extrajudicial. A gente trabalha muito com a expedição de ofícios, solicitando informações. Em muitos casos, nós obtemos sucesso e é a satisfação do direito do assistido de uma forma mais rápida. Mas, infelizmente, a regra hoje ainda é a necessidade da judicialização. O que é uma pena, né, doutor Enio? Como o senhor disse mesmo, é verdade. Agora, doutor Enio, como é que estão sendo feitos, por exemplo, os atendimentos nesse momento agora, durante a pandemia? Estão sendo presenciais, via online? Como é que funciona? A Defensoria ela já retomou os atendimentos presenciais, sempre observando todas as medidas de prevenção ao coronavírus. Apesar disso, os canais de atendimento remotos estão mantidos. O assistido pode procurar os canais remotos da Defensoria pelo site da Defensoria ou pelo Disque Defensoria no número 129, e ele vai ser encaminhado para o defensor competente pela solução da sua demanda. Muito bem, doutor Enio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pelas suas explicações importantíssimas, essa prestação de serviço e essa interação, inclusive, com a população e com o nosso público, e você se disponibilizando a fazer isso com muito carinho. Muito obrigado mesmo, e a gente fica muito feliz e continua dizendo que o espaço estará sempre à disposição. Eu que agradeço, Wilson, em nome da Defensoria, e saliento mais uma vez que a Defensoria está de portas abertas para prestar o seu serviço à população da melhor forma possível.